Enfermagem como profissão e o mercado de trabalho. Então, é importante a gente entender a enfermagem enquanto profissão e o como que nós podemos nos preparar para o mercado de trabalho. Eu trago para você agora nesse slide sobre uma pergunta que eu gostaria que vocês refletissem após a sua formação, né? Me formei, e agora? Né? O que nós podemos planejar, organizar já enquanto estudantes para a gente poder ter, né, uma resposta um pouco mais concreta, né, sobre essa pergunta, me formei agora. E eu tenho certeza que essa será uma pergunta que vocês terão lá no final, né, da graduação. E agora, o que eu faço? Parece que eu não sei nada do que eu aprendi durante a graduação. Essa é uma dúvida muito comum, né, após a formação, mas que com o tempo, né, com a prática, a gente exercendo as nossas atividades, dependendo do ofício que nós iremos trabalhar, a gente vai relembrando, vai aprendendo, e isso é muito interessante, isso é muito importante. Mas a gente tem realmente essa dúvida, né? Me formei, e agora? O que eu faço? Como que eu posso preparar um currículo? Como que eu posso organizar ou pensar, né, por exemplo, numa pós-graduação para eu me aperfeiçoar? Qual área que eu mais me identifiquei durante a graduação? E o que é interessante a gente pensar e refletir, que agora, nesse início de graduação, é muito importante que vocês já comecem a pensar no perfil de profissional que você almeja ser. Eu sempre falo que nós temos que ser o enfermeiro que a gente desejaria que cuidasse de um ente querido nosso, né? Então, em pensar, né, como que eu gostaria que alguém cuidasse de uma pessoa que eu amo tanto. Então, esse é o perfil de um profissional que eu quero ser, né? Atencioso, empático, responsável, ético. E agora, durante esse processo de formação, é o momento em que nós temos de moldar o nosso perfil profissional. Se nós tivermos essa consciência já de início, isso já nos ajuda muito, porque a gente vai começar a desenvolver competências, a pensar no nosso currículo profissional. Será que eu quero, por exemplo, partir para a área acadêmica? Eu posso pensar em participar mais de congresso, escrever resumos, tentar escrever um artigo científico. Mas, por exemplo, eu gosto da área, como exemplo, né? Eu gosto da área da saúde da mulher. Eu quero trabalhar nessa área quando eu me formar. Então, eu posso, desde a graduação, já preparando o meu currículo para essa área, fazendo mini cursos, participando de congresso, participando de cursos online, cursos de aperfeiçoamento, porque a gente já vai se preparando, já vai moldando. Então, eu gostaria muito que alguém tivesse tido essa conversa comigo lá no meu início da faculdade, né, da minha graduação, para me despertar algumas questões que eu poderia moldar durante a minha graduação e que eu acabei, né, moldando e desenvolvendo mais para o final da graduação ou até mesmo após a formação. Então, agora é o momento da gente fazer essa reflexão, né? Eu me formei. Quando eu me formar, né, como que eu quero estar preparado para o mercado de trabalho? Então, tudo isso eu já vou começar a agir, né, no presente, durante a graduação, pensando, né, almejando, então, no profissional que eu quero ser lá no futuro. Então, vamos lá falar mais sobre isso. E aí, né, a gente sempre tem essa questão, né, de que o recém-formado, ele precisa estar preparado para lidar com o desafio de provas avaliativas nos processos seletivos, incluindo as de concursos. A gente sabe que na enfermagem a gente tem vários concursos de várias áreas. Então, nós temos aí enfermeiros concurseiros, né, que estudam realmente para concurso e que a gente pode já, né, se eu almejo um concurso, pensar, né, durante a graduação, como que eu posso me preparar, né, para realizar ou já ir realizando alguns, né, para poder, às vezes a gente já passa e termina até chamar um concurso público, às vezes demora, né? É importante a gente pensar na nossa postura profissional adequada, né? Qual que é a postura profissional ideal, né? Até mesmo para critério de seleção, né? Muitas vezes o avaliador ele vai olhar a sua postura. E também, além disso, a gente tem que pensar na postura profissional que eu vou dar continuidade no meu dia a dia de trabalho, né? Então, é importante essa questão de ter essa postura profissional e também ter uma boa rede de relacionamentos interpessoais, a fim de facilitar
o seu ingresso no mercado de trabalho. Então, é muito importante esse relacionamento interpessoal, o que nós chamamos, né, de networking, ou até mesmo o QI, né, que é o que indica. Quando nós estamos realizando um estágio supervisionado ou uma prática de campo, vocês podem ter certeza que nós temos muitos olheiros ali olhando como a gente trabalha, né? Como que é a nossa postura, mesmo sendo estudantes. Por isso que é importante a gente estabelecer um bom relacionamento interpessoal com os nossos colegas, né? Com os nossos professores, tutores, com o campo, porque esses profissionais poderão nos indicar ou até mesmo pensar, né, após a formação, nossa, olha, a Maria ela foi uma ótima aluna, ela tinha uma postura boa, eu acho que ela, né, agora pós-formação, ela seria uma boa pessoa para eu indicar para essa vaga. Então, tudo isso faz parte, né, como modos, como modelos de seleção para nós nos inserirmos no mercado de trabalho. Né? Então, tem realmente o que indica, tem processos seletivos, com provas, né, tem a questão de entrevista, né? Então, são várias formas aí de nós nos inserirmos no mercado de trabalho. Agora, nesse slide, eu trago para você que, segundo o Rabaglio, ele fala sobre a definição de competência, que a competência ele é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que são específicas e permitem ao indivíduo desempenhar com eficácia determinadas tarefas em qualquer situação de forma peculiar. Nós precisamos ser enfermeiros competentes. Né? E como que eu vou ser um enfermeiro competente? Como que eu vou adquirir essa competência em determinado assunto, em determinado tema, em determinada área de enfermagem? E agora eu vou mostrar para vocês o caminho de como que nós podemos ser enfermeiros competentes. O que significa ser competente, o que faz parte das competências, né? Então, quando a gente fala em competência, eu falo em conhecimento, habilidade e atitude. Se eu tenho conhecimento, habilidade e atitude, eu vou me tornar um profissional competente. Então, agora nós vamos conhecer o que significa cada um desses componentes. Então, vamos lá? Então, o que é o conhecimento? Ou seja, a capacidade. Conhecimento, tá? Como o próprio nome diz, ó, a gente fala que é o nosso anagrama Shaw. Conhecimento, habilidade e atitude faz com que eu me torne um profissional competente. Primeiramente, o conhecimento, a capacidade, domínio intelectual da área de atuação do conhecimento. Este item comporta ainda a escolaridade, a especialização, os cursos. Então, o que seria essa parte do conhecimento? É tudo que nós aprendemos, buscamos e fixamos, né, por meio de artigo científico, do livro, das disciplinas que eu tenho durante a graduação, de cursos que eu realizo, aperfeiçoamento, literatura. Então, é tudo que a gente absorve sobre determinado tema. Então, por exemplo, eu gosto muito da saúde do idoso e quero me especializar na parte mais das demências, né? Para eu poder saber lidar com o idoso, né, diante da senilidade, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou estudar, vou adquirir conhecimento, eu vou assistir cursos, eu vou prestar muita atenção na disciplina de enfermagem, na saúde do idoso, para tentar absorver, né, o máximo de conteúdo, vou buscar informações atualizadas na internet. Então, para eu ser profissional competente, eu preciso conhecer sobre aquele tema, né? Então, isso vai, né, para todos os temas aí da enfermagem. É essa busca de conhecimento e retenção de conhecimento diante de um tema. Então, ó, primeira parte, para eu ser um profissional competente, eu tenho que ter o conhecimento sobre aquilo, né? Então, ter essa capacidade de aprender, né, sobre determinado tema. Então, agora vamos lá ver sobre a segunda parte para eu ser um profissional competente, que é o H aqui do chá, do anagrama chá, que é a habilidade. A habilidade é a capacidade de saber fazer da experiência. Então, para eu ser um profissional, um enfermeiro competente, além do conhecimento que eu adquiri, né, que eu registrei, que eu armazenei, eu preciso ter habilidade para colocar isso em prática. E como que nós colocamos isso em prática? Em muitos momentos, na verdade. A nossa profissão, ela é baseada muito na área prática. Realizarmos procedimentos, né, técnicos aí de enfermagem, eu saber conversar com o paciente. Então, é a questão de
colocar o que eu aprendi em prática, essa habilidade. Então, isso, para eu ser um profissional competente, não basta eu apenas reter o conhecimento e ter conhecimento teórico, por exemplo, de um determinado tema. Eu preciso também aplicá-lo na prática. E isso quer dizer, então, que eu sou um profissional habilidoso. Então, vamos lá para o nosso anagrama chá. O A, né, de atitudes. O que é atitude? É a capacidade de agir, de comportar-se, de tomar decisões adequadas às exigências do momento. Então, eu tenho conhecimento, eu tenho habilidade, né? Eu aprendi de forma teórica, busquei conhecimento. Sei fazer a parte prática, né? Aplicar o meu conhecimento, mas a atitude é o que? É a tomada de decisão. É eu saber agir na forma, no horário certo, né? De forma correta. Então, essa atitude, eu ter atitude. Então, para nós, enquanto enfermeiros, é muito importante que a gente saiba, né, agir, né, diante das situações e utilizar do conhecimento, da habilidade, da atitude. Nós, enquanto enfermeiros, tomamos decisões constantemente. Então, por exemplo, o paciente está tendo, né, uma intercorrência, né, uma parada cardiorrespiratória. Eu, para ser um profissional competente, um enfermeiro competente durante o atendimento a uma parada, eu tenho que ter o conhecimento, né, saber ali as atualizações de como que nós devemos agir enquanto equipe durante uma parada cardiorrespiratória. Eu tenho que saber as técnicas corretas, né, de ventilação, da compressão torácica e tomar atitudes assertivas, que é o A de atitude, né, ter pensamento rápido, tomar atitudes corretas, chamar o plantonista, né, ali é gerenciar a equipe na hora da parada. Então, é isso, né, um exemplo aí clássico de como que a gente pode colocar em prática as nossas competências, habilidades e atitudes para me tornar um profissional competente. E o que é interessante é que não dá para a gente trabalhar de forma isolada. Não basta eu saber só a parte prática se eu não tenho conhecimento. Não basta eu ter só atitude, olha, eu vou lá e tomo uma decisão. Mas se eu não tenho conhecimento, eu vou tomar o quê? Decisões não assertivas, não corretas, né, para aquele momento. Então, para eu ser um profissional competente, eu preciso ter competência, habilidade e atitude, tá? Então, vamos lá falar mais sobre isso. E aí, né, junto, né, dessa gestão por competência que nós, enquanto enfermeiros, nós almejamos, e eu acho que isso é importante a gente compreender, porque faz parte de todo o nosso processo formativo, principalmente pensar em perfil, né, do profissional, do enfermeiro que nós queremos ser. Então, nós temos esse link, né, de conhecimentos, habilidades e atitudes que nós vamos desenvolvendo no decorrer da nossa formação. E aí tem alguns autores, principalmente da área da gestão, que fala muito sobre competência. Ele traz o conceito de chave, ó. Conhecimento, habilidades, atitudes, valores e o que está em torno de nós. Então, tudo isso faz parte para eu me tornar um profissional competente, né? O valor que cada um de nós carregamos, né? Que isso tem a ver com a nossa cultura, com a nossa criação, com a questão ética. E tudo que está em torno de nós, né? Isso também faz parte para eu ser um profissional competente. Então, olha, não esqueçam desse anagrama-chave, tá? Quando nós pensamos, para vocês pensarem em ser profissionais competentes, ter conhecimento, ter habilidade, ter atitude, pensar nos seus valores e tudo que está em torno disso também faz parte. Outra questão que eu gostaria de frisar com vocês, que isso é muito importante no nosso processo formativo e que muito está se falando na atualidade, é a questão dos hard skills e soft skills. Quando eu falo isso, eu estou falando do quê? De habilidades, tá? Tanto habilidades técnicas como emocionais. Então, hard skill, nós vamos desenvolver, né, enquanto profissionais, que são as nossas habilidades técnicas. Na nossa profissão, ela é muito técnica, né? Então, nós desenvolvemos técnicas constantemente. Fazemos procedimentos junto ao nosso paciente. Então, nós, quase inerente à nossa profissão, a gente já tem esse desenvolvimento da hard skills, habilidades técnicas que são mensuráveis, de rápida identificação, como, por exemplo, eu me tornar um especialista em urgência e emergência. Mas o que tem faltado muito nos profissionais de enfermagem de forma geral?
o que nós chamamos de soft skills, ou seja, habilidades emocionais, de como que nós podemos lidar com as nossas emoções, com as questões que são consideradas, então, subjetivas, que são difíceis de mensurar. Como um exemplo de soft skills, nós temos o quê? O relacionamento interpessoal. Então, é muito importante, né, nós tentarmos desenvolver, além das nossas habilidades técnicas, além do nosso conhecimento, das nossas atitudes, as nossas habilidades emocionais. Nós somos uma profissão que lidamos com pessoas, com o paciente, com o acompanhante, com os familiares, com a equipe multiprofissional, com a nossa própria equipe de enfermagem. Então, o enfermeiro ele precisa ter, né, desenvolver essas soft skills, essas habilidades que são mais relacionadas à nossa emoção, né? Ter um bom relacionamento interpessoal, os aspectos, né, de liderança, de empatia, de responsabilidade, de ética, né, de inteligência emocional. Então, isso a gente vai desenvolvendo com o tempo. E, por mais que a gente não fale muito isso na enfermagem, é importante que a gente compreenda a importância desse desenvolvimento interpessoal nosso, né? De como que eu posso me desenvolver com relação às minhas soft skills, tá? Porque muitas vezes a gente se insere no mercado de trabalho por ser um profissional habilidoso, mas nós não nos mantemos no mercado de trabalho. Por quê? Porque a gente não tem esse desenvolvimento de soft skills, que são essas habilidades sociais. E aí a empresa, né, eu tenho problema com várias pessoas, né, eu não consigo conviver com as equipes multiprofissionais, eu tenho dificuldade de lidar com conflito, né, às vezes eu tenho dificuldade de lidar com o não, né? Então, tudo isso está relacionado a soft skills e que nós precisamos desenvolver, né? É uma oportunidade que vocês têm também de desenvolver as suas soft skills no decorrer da sua graduação, pensando no perfil de um profissional enfermeiro que você deseja ser. Então, agora vamos falar sobre outro assunto importante também para a construção do nosso ser enfermeiro, que é a questão do pensamento crítico. O que é um pensamento crítico? Nós também precisamos ser enfermeiros críticos, reflexivos, que a gente consiga ali ter pensamentos que nos ajudam a definir as problemáticas e também a ajudar, né, o nosso paciente, não somente executando sem pensar, né? Nós devemos ter esse pensamento crítico diante do nosso dia a dia de trabalho. Então, o pensamento crítico é definido como um julgamento intencional que resulta em interpretação, análise, avaliação, inferência, além de explicação das evidências sobre as quais os julgamentos ou o julgamento foi baseado. É eu pensar além daquilo que eu estou vendo, né? Ter um pensamento crítico. Esse pensamento crítico, ele é diferente do raciocínio clínico. O raciocínio clínico a gente vai desenvolvendo no decorrer da nossa prática profissional. Quando eu tenho conhecimento, habilidade, atitude, eu vou tendo um raciocínio clínico cada vez mais aguçado diante de alguma situação. E o pensamento crítico é olhar além disso, né? Então, o pensamento crítico ele envolve algumas habilidades e atitudes necessárias ao desenvolvimento do raciocínio clínico. Para eu ter um raciocínio clínico, eu preciso ter um pensamento crítico, o qual se baseia ainda nos conhecimentos existentes e no contexto, que são metas possíveis, desejos do usuário e recursos disponíveis. Então, são questões importantes aí da gente pensar. Então, o raciocínio crítico, ele inclui a gente raciocinar e aprender, né? Aprender a pensar a respeito do estado do paciente, antecipar-se às suas necessidades, refletir, né? Então, desenvolver a capacidade de observação, de crítica, de análise, de autonomia de ideias e pensamentos. O pensamento crítico, ele inclui também a linguagem, né, que deve ser empregada uma linguagem clara e concisa das informações que nós queremos passar, né, ali para o nosso paciente, para o nosso cliente, e também o que está embutido aí no pensamento crítico e a intuição, que é um sentimento interno, que é um modo de conhecimento imediato
e direto que coloca no mesmo momento o espírito em presença do seu objeto. E para nós, né, enquanto enfermeiros, vocês futuros enfermeiros, a gente age muitas vezes pela nossa intuição. E essa intuição, ela está muito interligada ao pensamento crítico. Mas o que é interessante? Quando eu sou um profissional competente, que eu tenho conhecimento, habilidade e atitude, a minha intuição, ela é embasada. Então, eu já sei, né, já tenho conhecimento, já vivenciei, por exemplo, alguma situação, né, na enfermagem, e eu vou olhar ali para o paciente, eu consigo, às vezes, ter uma intuição, né, de que aquele paciente ali, ó, eu tenho que dar uma atenção especial. Né? Vamos ali ficar de olho nele, porque essa intuição que é derivada, né, do nosso conhecimento, habilidade e atitude, do enfermeiro competente ali que nós somos, nos diz essa intuição que ele pode piorar e que eu preciso ter um cuidado maior com ele. Então, isso faz parte também do nosso pensamento crítico, tá? E a gente vai desenvolvendo tudo isso no decorrer da nossa formação, da construção do nosso eu enfermeiro.